Continuamos o nosso estudo do capítulo 1 do livro de Gênesis. Terminamos no encontro passado de comentar o versículo 13. Vamos lembrá-lo. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. O que foi que o Senhor Deus fez no terceiro dia? Isso é descrito nos versículos 11 e 12. Ervas que contenham sementes, árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo sua espécie, contendo o fruto a sua semente. Deus deseja, Deus determina, Deus ordena, a realidade é feita. Quando ela é feita, Deus vê que isso era bom. Não vou mais repetir essa questão, Deus viu, antes ele não viu. Essa problemática, esta afirmação, esta preocupação, esse raciocínio não procede. Antes que Deus criasse, Deus já tinha visto. Antes que Deus decidisse fazer, Ele já sabia, Ele já queria. Discutimos no encontro passado a questão do antes. Antes que o mundo existisse, glorifica o teu Filho com a glória que Ele tinha antes que o mundo fosse criado. É Jesus na condição de verbo encarnado, que utiliza o verbo, que utiliza a expressão, o advérbio de tempo, antes que o mundo fosse criado. Mas vejam, em absoluto, em Deus, não existe antes nem depois, porque Deus é eterno. A categoria antes e depois, quando se aplica a Deus, depois que Deus fez, antes que Deus tivesse feito, etc., são categorias imprescindíveis para que nós compreendamos, nós entendamos, inserindo a obra do Senhor no tempo, que é uma sucessão de acontecimentos antes e depois, aquilo que Deus fez. Portanto, em Deus existe o absoluto e existe o relativo. Absoluto, Ele apenas. Nele, absolutamente, não existe antes, nem durante, nem depois. Deus é. Na eternidade não existe passado, não existe futuro. Mas este antes e este depois são compreensíveis, são plausíveis, são imprescindíveis nas nossas categorias temporais, porque nós somos seres temporais. Nós antes não éramos, mas viemos a ser. E, com relação a esta vida, deixaremos de existir, malgrado a nossa alma ser imortal e não será jamais destruída, nem com a terrível, horrenda possibilidade da condenação eterna. Nem no inferno as almas serão destruídas. Bem, agora vamos ao versículo 14. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E puxamos para o versículo 15. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. O autor sagrado, repito, está descrevendo a obra de Deus numa semana fictícia. Uma semana que nunca existiu. Mas, uma maneira muito pedagógica de descrever, paulatina, cronológica, pedagógica e sistematicamente a obra do Senhor. A acomodação, que é uma forma de forçar a barra, por assim dizer, para tentar descobrir no texto sagrado determinados postulados da ciência, isso não é correto do ponto de vista de fidelidade ao texto. Não, já sei, o Senhor Deus fez tal obra no primeiro dia, no segundo dia. Cada dia, então, equivale a uma era geológica, ou equivale a tantos milhões de anos-luz. Essa leitura é acomodadíssima, é forçosa.
por uma razão simples que eu já repeti aqui, a de náusea, até a repulsão, com o perdão da brincadeira. A Bíblia não é um manual científico. Ela não tem essa preocupação de colocar as coisas como elas aconteceram realmente, na ordem que os postulados e as teorias da ciência colocam. Primeiro, uma grande explosão, enfim, e partículas incandescentes de matéria orgânica fervendo, pegando fogo, se espalharam numa quantidade inimaginável, para uma distância incalculável, e depois essa matéria orgânica foi se decompondo, foi se dividindo, e com o tempo foi se esfriando, e depois do resfriamento começaram a aparecer, não é, aquilo que hoje nós entendemos por constelações, astros, estrelas, planetas, satélites ao redor dos... E enfim, foi o resfriamento, e depois surgiu em algum lugar do planeta, ou em vários lugares, a primeira célula viva, uma bactéria, não se sabe, um protozoário, não se sabe. Não é correto você pegar esses postulados da ciência e tentar forçá-los, encaixá-los no texto bíblico, porque o texto bíblico não é científico, ele é de natureza essencialmente religiosa. Se a ordem aconteceu diversamente do que está escrito na Bíblia, isso não altera a nossa fé. Para nós, a síntese do capítulo 1 e do capítulo 2, que também fala da criação numa outra narrativa, é esta: Deus é o autor de todas as coisas, tudo procede dele. Ele fez numa determinada ordem, desconhecida para o autor sagrado, que sistematizou toda a obra de Deus numa semana. Um trabalhador, Deus vai fazendo, e tudo que ele faz é bom. E nada do que está fora de Deus é autônomo, é infinito, é eterno. Portanto, escapa do agir de Deus, da decisão, do ato criador de Deus. Isso é o essencial. Qualquer postulado científico que respeite, que não conflitue com esse dado de fé, em princípio pode ser aceito. Aliás, no mundo científico, há muitas teorias acerca da origem do mundo. Se tais teorias, não apenas a do Big Bang, qualquer outra, a do Big Bang parece ser a mais adequada, a mais condizente, a mais próxima do relato bíblico. Porém, a igreja nunca dogmatizou a teoria do Big Bang. Por favor, qualquer uma que respeite esses postulados pode ser coadunada perfeitamente com a fé. O problema está quando uma certa teoria conflitua com o dado de fé. Aí tem alguma coisa errada, é com esse postulado, não com a ciência em si, mas com uma certa interpretação. Porque se houver conflito, ou não é fé autêntica, ou não é ciência autêntica, ou as duas coisas. Bem, a experiência do autor sagrado é a experiência de um homem. Vejam que naquele tempo não havia isso daqui, que é uma invenção relativamente recente, para calcular dias, horas, etc. Em vários lugares do Brasil, o que não é um privilégio nosso, uma invenção nossa, mas os antigos, o relógio solar, com uma precisão milimétrica. Os antigos já, sem isso daqui, pelo simples movimento da Terra ao redor de si, da Lua ao redor do Sol e da Terra ao redor do Sol, um relógio com a hora exata. Vocês lembram no Antigo Testamento, hora sexta, a hora nona, etc. Lembram? A maneira de contar as horas do dia dos judeus, que é diferente da maneira de contar os dias dos romanos, dos gregos, dos assírios, dos povos mais antigos. Mas eles calculavam, cada um com seus critérios próprios também. Aqui na América do Sul,
em Machu Picchu, em tantas outras ruínas, você pode perceber uma maneira perfeita de se calcular minutos, segundos, horas, dias, meses e anos. O calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos, de 12 meses, cada um com 30 ou 31 dias, o ano bissexto, etc., etc., é um dos muitos calendários da história da humanidade. Então vejam, situemos-nos no lugar desse autor sagrado, provavelmente no ano 1000 a.C., ele está escrevendo, e ao redigir estes versículos 14 e 15, ele insere no texto sagrado aquilo que é uma experiência de todos os povos da humanidade. Ou seja, qual é o critério último para se calcular o segundo, o minuto, a hora, o dia, o mês, o ano, as décadas e assim por diante? São critérios, sem dúvida alguma, fruto da observação do homem, mas uma observação de realidades que foram criadas por Deus. Já naquele tempo, eles não tinham a clareza que nós temos, de que a Terra precisa de 364 dias e 6 horas para dar uma volta ao redor do Sol. Essa experiência eles já tinham, não com a clareza, não com a precisão que nós temos. As fases da Lua, cada uma 7 dias. Depois, em função disso, as semanas, 4 semanas, o mês e assim por diante. Quais são os critérios? Quais são os luzeiros que Deus colocou no firmamento que são imprescindíveis para isso? Sol, Lua. Sol e Lua. Chamados aqui de luzeiros no firmamento. E um separa o dia da noite. A noite está associada a um luzeiro, o dia está associado a outro luzeiro. E são sinais para marcar tempo, dias e anos. Muito bem, assim se fez. O relato é simples demais para a gente estar complicando e tentar descobrir nas afirmações tão, não digo simplórias, porque pode parecer um termo pejorativo, mas simples demais. Qual é a síntese desses 2 versículos? Tudo que existe no firmamento é obra de Deus. E Deus colocou nesses luzeiros, Sol e Lua, critérios temporais, que observando-os, o movimento deles, o homem tirou essa categoria tão importante: marcar o tempo, mensurar o tempo, quantificar o tempo. Claro que são convenções. Nesse exato momento, aqui, nós estamos de noite, mas lá no Japão, não. Daqui a pouco vamos dormir, mas em muitas partes do planeta Terra muitos vão acordar porque estão cochilando, porque estão roncando, etc, etc. Se dormimos, é sob a égide da Lua. Se estamos acordados, geralmente é sob a égide do Sol. E tudo isso procede de Deus, foi querido por Deus, foi disposto por Deus. Versículo 16. De certa forma, ainda uma explicitação desses 2 luzeiros citados no versículo 14. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Versículo 17. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas, e Deus viu que isso era bom. Alguém pode até dizer, mas Dom José, pareceu uma sutil repetição. Parece que essa observação foi feita pelo seu Gilberto no encontro passado. Uma sutil repetição. Vamos ver se parece uma repetição. Parece uma repetição, porque no versículo 14, façam-se os luzeiros, e no versículo 15, assim se fez. O 16 parece ser uma repetição. Se isso procede, não temos outra explicação,
parece que se trata de duas mãos ou daquilo que nós chamamos de redundância literária. A redundância literária, ela é muito comum numa linguagem, digamos assim, quase que poética, não é? Vamos imaginar a seguinte, é uma comparação, não é desses termos, mas o poeta fala da beleza do sol com certas categorias, num determinada estrofe, num determinado refrão, enfim, e na estrofe seguinte ele retoma o argumento, só que muda. Esta palavra ele usa uma sinônima, essa outra ele usa uma outra sinônima, e às vezes pode acontecer que ele repita a mesma palavra. É um dispositivo literário muito comum, que não tende, não torna a leitura monótona, repetitiva, mas é uma maneira de você acentuar, de você consolidar, de você dizer para reforçar a ideia, aquilo que você acabou de dizer, alguns parágrafos ou na afirmação anterior, na frase anterior. Isso de forma alguma empobrece ou desfigura a leitura, a redação. É uma maneira simplesmente de acentuar. Duas são as possibilidades de explicação para esta aparente repetição. Deus fez os dois grandes luzeiros. A novidade do versículo 16 com relação ao versículo 14, grandes. Um é chamado de maior, coisa que não aparece no versículo 14, evidentemente que estamos diante do sol, e o menor, é evidente que estamos diante da lua. De novo, Deus viu que isso era bom. Lembrem-se que naquele tempo, aliás, num tempo bem mais remoto que no tempo em que a Bíblia foi escrita, o sol era um Deus para muitas civilizações. A lua também era uma deusa para muitas civilizações. Ora, para o cristianismo e para o judaísmo, primeiro o judaísmo e depois o cristianismo, essa leitura não deixa dúvida. Com o devido respeito, desculpem a brincadeira jocosa que eu vou fazer, sol não é Deus coisa nenhuma. Lua não é deusa coisa nenhuma. O relato bíblico é claríssimo. Ambos os luzeiros foram criados por Deus. São criaturas como nós. Ponto final. O relato do livro do Gênesis, então, proíbe qualquer leitura divinizatória de qualquer criatura que se encontra no firmamento. Citamos no encontro passado, se não me engano, que a leitura dos astros, ela tem o seu valor, são categorias temporais. Acabamos de ver no versículo 14, tempo, dias e anos, são eles sinais oriundos desta observação. Mas há uma outra observação desses astros, dessas estrelas, que é proibida pela palavra de Deus. Os astros e as estrelas devem ser observados para se marcar o tempo, não para definir conduta e comportamento de ninguém. Lembram da questão dos horóscopos? Já citada aqui no capítulo Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18. Pois bem, é proibido esse tipo de leitura. Esta interpretação, segundo a Bíblia, não procede. A lógica, portanto, da astrologia não tem nada de logia. Não é uma ciência. Astronomia é diferente de astrologia. Astronomia é ciência. Astrologia não. Aliás, é bem contundente o pensamento dos astrônomos a respeito da astrologia. E parte de premissas absolutamente equivocadas,
que a posição dos astros bem precisa está na casa de Saturno, na casa de não sei o que, é uma premissa errada, por uma razão simples. Aquilo que nós estamos vendo no céu não está ali. Ou seja, aquele astro que nós estamos vendo ali, é uma estrela, não está mais ali. Porque aquilo que chega aos nossos olhos é a luz. Mas a luz, para chegar de lá até aqui, ela demora bastante. É verdade que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Mas imagine qual é a distância entre nós e aquela estrela, que está sempre em movimento, e a Terra também. Ora, vamos imaginar que a luz daquela estrela, para chegar aqui, demorasse 7 dias. 7 dias. Os cálculos aí depois vocês façam. Ora, 7 dias a distância. Qual é a distância que 7 dias a luz precisou para chegar daquela estrela até aqui? Nós temos que calcular isso em termos de ano-luz. Se a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, multiplique 7 dias tem quantos segundos? Tantos segundos. Depois você multiplica por 300 mil quilômetros. E aí você tem... Ora, quando a luz daquela estrela vem chegar aqui, a estrela não está mais lá. Porque a Terra está em movimento e ela também. Vocês entenderam? Ora, como é que você pode tentar definir o comportamento das pessoas pela posição dos astros? Se os astros, se aquilo que a gente vê no céu não está mais lá. Então, hoje o dia é propício para o amor, para os negócios, porque o seu astro que estava na posição tal, quando você nasceu, do signo de Capricórnio, do signo de Áries, do signo disso. Mas que premissa errada. Seria interessante depois se fazer uma pesquisa, o pensamento oficial dos astrônomos a respeito da astrologia. Respeitamos astrólogos e quem acredita nisso, mas não é absolutamente uma ciência. E é absolutamente proibido pela Santa Palavra de Deus acreditar nos horóscopos. A tentativa de se enquadrar comportamentos de pessoas em categorias astrológicas. Áries, Touro, Virgem, Capricórnio, etc. não são premissas científicas do ponto de vista da astronomia. Bem, continuando. Versículos 19. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 4º dia. De novo, nós estamos aqui em pleno andamento de uma semana que nunca existiu. O autor sagrado, inspirado por Deus, portanto, sem a possibilidade de errar, forjou, no sentido positivo, não negativo, não é falsificou, mas forjou, no sentido de moldou a obra criadora de Deus numa semana fictícia. A obra do Senhor está avançando. Cada vez que ele conclui a obra, ele vê que isso era bom. Não que antes não tinha visto. Vê no sentido de que consumada a obra. Que, por favor, é consumada porque o toque inicial foi dado, mas é uma obra que constantemente está sempre atualizada, renovada. Deus já fez e ainda não fez e continua fazendo. Esses 3 verbos no ato criador de Deus, o verbo fazer, fez, faz e continua a fazer, não se conflituam. Porque Deus, ao fazer, não faz uma obra estática, parada, como se fosse isto daqui. Nós podemos dizer que o marceneiro fez isto daqui. E depois que fez, acabou, porque não tem mais nada o que fazer. É uma realidade estática, ainda que seja essa madeira do reino vegetal, portanto sujeita às leis do reino vegetal, ela pode apodrecer, ela pode mofar, ela pode perder a cor, etc. Está sujeita às leis da natureza, muito bem. Mas é parada, é parada. Só que a obra do Senhor
fez, e ao fazer, Deus colocou leis nelas. Deus colocou lei nas plantas, para que elas se perpetuassem, para que elas se multiplicassem, para que elas não morressem e desaparecessem. A questão de morrer, de desaparecer, etc., evoca também aí questões da seleção natural, na perspectiva da teoria da evolução, que algumas espécies se desenvolveram menos e acabaram se extinguindo. Então, determinadas espécies de animais hoje só existem fósseis, outros estão em vias de extinção, outras só se encontram na ilha de Galápagos, lá no Equador, para onde foi Charles Darwin. Outras são restritas a determinadas partes, regiões do mundo. Outras protegidas estão se reproduzindo, outras perseguidas, fruto da cobiça do homem, estão prestes a desaparecer. Sim, sem dúvida alguma. As leis da natureza que comportam evolução e involução foram colocadas por Deus nas criaturas. Portanto, constantemente elas estão sendo criadas por Deus. O homem também, quando cada espermatozoide fecunda um ser humano, aquele ato inicial de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Adão, enquanto tal, foi único. O primeiro homem, enquanto tal, foi único. A primeira mulher, enquanto tal, foi única. Os nossos antepassados, enquanto tais, foram únicos. Aliás, é indiscutível, a ciência diz que cada ser humano é único, é irrepetível, e não apenas a íris dos olhos, mas também a impressão digital e outras características que a ciência não cessa de descobrir, o patrimônio genético, o DNA, etc. Mas Deus continua a criar sempre. Cada óvulo fecundado é uma alma que Deus cria e coloca e deixa esta alma profundamente unida a este corpo, de sorte que já temos uma vida humana. E a alma humana, ela vai aparecer aqui de forma muito bonita. Deus insuflou o hálito da vida. Deus soprou. E é esse sopro da vida que torna esta matéria animada, dotada de inteligência, de vontade, imagem e semelhança de Deus. Mas isso a gente vai ver mais para frente, quando chegarmos no versículo 26. Portanto, eu insisto, Deus criou, Deus cria e Deus criará. Não são incompatíveis, porque a obra do Senhor é dinâmica, e ao criar, Deus coloca leis que hão de reger cada gênero, cada espécie, cada criatura em todo o universo. Bem, versículo 20. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. De novo, vejam, o pano de fundo aqui é um horizonte religioso bastante estratificado no tempo, provavelmente ano 1000 antes de Cristo, talvez antes, talvez depois desta data, onde não poucas criaturas eram divinizadas. O bezerro de ouro é apenas um pequeno exemplo de uma mentalidade panteística e politeísta, panteísta e politeísta, que divinizava seres irracionais. Quem tem o cuidado de ver os desenhos egípcios percebe não poucos deuses com parte humana e a cabeça de corvo, de urubu, enfim, de animais que voam, seres alados, seres que voavam e seres também debaixo da terra, seres também que habitam nos mares. O relato já tira de tempo esta mentalidade.
se está no mar, se é monstro marinho, é criatura de Deus. Todos os seres vivos que enchem as águas, todas as aves segundo sua espécie, não são Deus, são criatura de Deus, são obra de Deus, são queridos por Deus. Deus Todo-Poderoso, ao criar, coloca nas criaturas, como eu disse, leis, e entre elas também. Cadeia alimentar é uma categoria biológica, é uma categoria que, em poucas palavras, significa isto: uma espécie é fundamental para a sobrevivência da outra. Isso é cadeia alimentar, isso em termos bastante genéricos. Então, o tatu, Deus colocou, o tamanduá, Deus colocou com aquele biquinho, não foi por acaso, foi por causa das formigas. As formigas, Deus as colocou com aquela constituição para que elas se alimentassem de outros bichinhos. Idem as abelhas. Idem os animais carnívoros que se alimentam de animais menores. E esses se alimentam de outros animais. E esses daqui já não se alimentam de animais, somente de ervas. E essas ervas, por sua vez, precisam disso. Esse outro animal, quando morre e não é comido e apodrece, começa o processo de putrefação, que é imprescindível para alimentar a terra, que vai ser utilizada pelas sementes que vão crescer, que vão germinar e que vão servir de alimento aos outros animais e assim por diante. Deus colocou leis em tudo isso. Toda essa ordem não é fruto do acaso, é uma sistemática divina. Essa é a leitura essencial do capítulo 1. Está claro? Está claro? Muito bem. Agora vejam, normalmente nós estamos acostumados a e Deus abençoou o homem e a mulher, lá no versículo 26, 27 e 28. Esse versículo 22 é extremamente importante, porque trata da bênção de Deus a todas as espécies que Ele fez até agora. Vamos ver o versículo 22. E Deus os abençoou. Frutificai, disse Ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Aqui é um monólogo. Mas, puxa vida, Deus falando com seres que não respondem, que maluquice é essa? Não é nada maluquice. Primeiro que o relato é para nós. O interesse do autor sagrado é que nós leiamos e que nos certifiquemos de que a obra que tudo que existe até então, até o versículo 21, é obra de Deus, é bom e é abençoado por Ele. Há determinadas palavras que são chaves no relato. Deus disse, faça-se, é obra de Deus. Depois, e foi feito, a palavra de Deus é eficaz. Depois, Deus viu que era bom. Não há imperfeição, por favor. Eu acho imperfeito que uma cobra morda um ratinho e ele envenenado com o veneno que ela inocula, o bichinho morra. Não. Isso não é imperfeição, isso corresponde à vontade de Deus. Deus quis assim. Mas o coitadinho do rato é alimento para cobra. Mas tem também animal que se alimenta de cobra. E a cobra para nós também é imprescindível para manter esta cadeia alimentar, este equilíbrio na natureza. Vocês sabem por que às vezes existe praga de gafanhoto? Porque determinados animais se multiplicam tremendamente. Porque os seus inimigos naturais estão sendo dizimados. Mantenha o justo equilíbrio. E aí você vai perceber a beleza da criação, a harmonia. Portanto, é a harmonia também quando o animal carnívoro come outro. Quando serve o bichinho tão inocente, tão puro. Mas ele precisa tomar o cuidado dele, porque na cadeia alimentar ele é fraco e é uma presa fácil para o tigre, para o leão, para o leopardo, para a onça, sei lá. Deus quis assim. Deus viu que isso era bom.
Ô, Dom José, bondade e derramamento de sangue. Lembre-se que nós somos carnívoros também, viu? Mata e come, diz o Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos. Matar para comer corresponde ao plano de Deus para a criação. O animal herbívoro que está comendo o vegetal está matando o vegetal. Em outras palavras, ele está transformando esse vegetal em alimento, porque é imprescindível para ele. E Deus quis assim. Portanto, todos os animais vegetarianos, todos os animais herbívoros, precisam matar árvores. Precisam matar vegetais, senão eles morrem. O urso panda só se alimenta de quê? De folha, de caniço, de bambu, sei lá. Pois bem, Deus quis assim, é preciso que ele consuma uma grande quantidade desse vegetal, senão ele morre. Da mesma forma, animais carnívoros e animais que são ao mesmo tempo carnívoros e herbívoros. Deus viu que isso era bom. Você vai lembrar até, caríssimos internautas, a crítica que uma determinada pessoa fez à obra de Deus, tentando dizer que tudo o que ele fez não era bom. Lembre-se do chavão, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Em 6 vezes isto aparece no céu de Deus viu que era muito bom. Eu discordo da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, porque, olha, veja bem, eu estou diante de um pé de jabuticaba, enorme, frondoso. Uma árvore imponente como essa tem um fruto desse tamanho, enquanto que a abóbora ela se esparrama pelo chão. A melancia devia ser o contrário. Para uma planta que se esparrama pelo chão, o frutinho devia ser desse tamanho. Enquanto que o pé de jabuticaba, sim, a jabuticaba devia ser do tamanho da abóbora. E assim feliz, meio-dia, Tom resolveu, era muito calor, como agora, em Brasília, em boa parte do Brasil, resolveu tirar um cochilo embaixo do pé de jabuticaba. E cochilou, e sonhou que o pé de jabuticaba, as jabuticabas ficaram do tamanho da abóbora. E deixa que uma abóbora se desprendeu lá de cima, mas caiu bem no nariz dele, foi sangue para todo lado. Ele acordou do sonho, era um sonho. E depois ele pediu perdão a Deus pela estupidez, pela insanidade. Uma pequena piada somente para mostrar que quem somos nós para dizer que aquilo que Deus fez não está carregado da sua bondade, da perfeição e da sabedoria. Todas as criaturas que procedem de Deus são perfeitas. Não existe nada de ruim, não existe nada de mal. Nem na serpente, na víbora, cujo veneno é para se alimentar e para se defender. Sim, Senhor. É um mecanismo de defesa que Deus colocou nela, fruto da bondade de Deus. Portanto, Deus seja louvado pelo veneno da cobra. Deus seja louvado pelo leão, pelo animal mais bravo. Porque procede de Deus, porque Deus quis assim, porque corresponde à bondade de Deus. Não tem nada feio, não tem nada mal, não tem nada perverso, não tem nada imperfeito daquilo que Deus fez, porque tudo que Ele fez é bom. Muito bem. Sobreveio a tarde e depois amanhã foi o 5º dia. É uma semana fictícia. Repito, sem me cansar. Uma semana que nunca existiu. Mas um dispositivo literário, catequético e pedagógico que Deus quis que o autor sagrado arrumasse para descrever uma ideia central. Tudo que existe fora de Deus é obra dele. Só Ele é Deus. No princípio, só Ele. Nenhuma criatura tem o rango de princípio. São principiadas, são posteriores, são obra de Deus, são iniciativa de Deus. Não são Deus. Não são deuses. Versículo 24, Deus disse: produza a terra seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie,
E assim se fez. De novo, insisto na ideia central do texto. Nada é fruto do acaso. Criação é categoria incompatível com acaso, com acidente, com coincidência. Essas categorias são incompatíveis com o ato criador de Deus. Existe ordem, existe princípio, existe uma autoria, existe uma perfeição naquilo que veio a existir, existe uma harmonia, existe uma coesão, não existe conflito. O que existe é complementaridade entre tudo aquilo que Deus permitiu que viesse à existência, porque corresponde à bondade dele. Deus viu que isso era bom. Deus disse, assim se fez, e isso se aplica a tudo o que produz todos os seres vivos, segundo a sua espécie, todos eles que produzem. Produção aqui seja reprodução. E seja produção. Produção e reprodução são categorias afins. Animais domésticos. Vocês sabem de onde vem a palavra doméstico? Vem de domus. Domus é casa. É o animal fácil de ser domesticado, de ser, digamos assim, domado, de ser ensinado. Geralmente são animais dóceis a pessoas que moram numa casa. A palavra manso tem uma etimologia muito curiosa. Manso vem de manu, ou manus, assuetus. Manus, mano. Assuetus é o particípio do verbo acostumar-se, acostumado. O manso é o acostumado com o dono, ou acostumado com a mão do dono. O dono passa a mãozinha, a mão dele, ele fica todo fofo, né? Você faz um carinho, um cafuné no animal. Mas qual a importância disso, Dom José? Vocês lembram quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Normalmente a gente pensa que manso é educado. Não tem nada a ver. Geralmente a gente pensa que o manso é o tranquilo. Não tem nada a ver. Geralmente a gente pensa que o manso é o polido. É aquele que não levanta a voz, que tem aquela voz bem melosa. Veja como ele é manso. Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai um covil de ladrão. Jesus aí estava furioso, com um chicote enfesadíssimo, lutando para correr gente sem vergonha do templo. Então ele não foi manso. Foi sim, porque você não entende o sentido da palavra manso. Eu acabei de dizer. O manso é aquele que é dócil a Deus. Até porque tem muitas pessoas que têm a falinha mansa, e são bem educadinhas, e são verdadeiras víboras, viu? E mansas não tem nada. São verdadeiras lacraias, peçonhas, briguentas por dentro, que matam na unha, e com o seu olhar, falando pouquinho, mas desprezam a pessoa, humilham a pessoa, tomam certas decisões que massacram as pessoas. Lembram de Himmler? Lembram de Josef Mengele? Lembram de Goebbels? Vocês sabem de quem eu estou falando? De certos monstros nazistas. Eram pessoas educadíssimas, finíssimas. Eles iam aos campos de concentração, os judeus pediam: pelo amor de Deus, nos tirem daqui. Fique tranquila, minha filha, nós vamos cuidar de você. E depois decretaram: queimem. Mansidão não tem nada a ver com comportamento, com temperamento. Manso é aquele que é dócil a Deus, acostumado com Deus, obediente a Deus, disponível a Deus, fiel a Deus. Mansidão é isso. Ainda que o fulano tenha um temperamento explosivo demais,
mas no temperamento explosivo dele, ele é manus assuetus. Ele é dócil a Deus. O seu dominus, o seu senhor, animais domésticos. A primeira alusão, aquilo que Jesus vai falar mais na frente: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo sua espécie. Há determinados animais que são, convenhamos, repulsivos e que metem um certo medo na gente. Mas eu só queria pedir a vocês, internautas também: o escorpião é um animal repulsivo? Claro que sim, perigosíssimo, mas é obra de Deus. Tem uma história muito interessante a respeito disso. Conta-se que uma lontra viu um escorpião querendo passar um pequeno riacho e ele não conseguiu e ficava aflito, até que a lontra decidiu dar uma carona: venha, suba aqui em mim. E ela nadou e levou o escorpião para o outro lado. Assim que ela chegou na margem, o escorpião, pá, nela, a picou. E ela, agonizando, disse: por que você fez isso? Eu dei carona a você. E o escorpião respondeu: é a minha natureza. É a natureza do escorpião. A natureza, ninguém tira essa característica, essa prerrogativa dos animais. Imaginar que um leão, um animal carnívoro, com fome, não parta para dilacerar uma presa, um animal, isso não corresponde à vontade de Deus. Deus quis feras, Deus quis animais dóceis e animais selvagens, de selva. A natureza deles corresponde à bondade, corresponde à santidade de Deus. Claro que o ser humano deve tomar medidas para garantir a sua integridade física. Claro que os agricultores, diante de determinadas ameaças, eles têm que se precaver, respeitando as leis dos homens com relação à preservação da espécie, mas ele vai tomar os devidos cuidados, porque ele sabe: aquele animal que Deus criou e que é uma ameaça para mim, ele em si é bom. Não há maldade no leão que mata o animal carnívoro para se alimentar. Ele é obra de Deus, como os animais domésticos são obra de Deus. Da mesma forma que os répteis, a cobra, a lacraia, enfim, todos os animais, peçonhentos ou não peçonhentos. Não há nada de feiura, não há nada de maldade, não há nada de perversidade na obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Tem o seu plano, tem o seu lugar, tem o seu valor, tem sua importância nesse universo. Assim como Deus quis o homem, quis também a lagarta, quis também a borboleta, quis também todos os outros animais, e não há maldade nisso, porque é obra de Deus e assim se fez, e Deus viu que isto era bom. Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra, e Deus viu que isto era bom. Dispenso o comentário do versículo 25, porque já acabei fazendo aquilo que é colocado aqui de forma sintética e tão bonita no versículo 25. Não há maldade em nada daquilo que Deus fez. Se existe, é obra de Deus. Não há maldade no ato criador dos anjos que depois se tornaram maus. A maldade entrou por desobediência deles. Portanto, Satanás é obra-prima da bondade de Deus. Todos os anjos maus são obras-primas da bondade de Deus. Obra que, em se tratando de um ser dotado de inteligência e de vontade, por iniciativa desta obra, ela se desvirtuou. E qualquer desvirtuamento na criação
é fruto do mau uso. Vamos entrar depois, encher, povoar e submeter a terra, lá no versículo 28, não vai ser assunto para hoje. Portanto, se há desvirtuamento, é fruto de uma má compreensão e de uma deturpação na aplicação desse verbo submeter a terra. Há uma submissão que é ilegal, que é imoral, que é depravada, que é ambiciosa, que é estúpida, que é insana. Mas aí já é uma iniciativa da criatura humana. Mas nada que Deus fez em si é mal. No próximo encontro, nós retomaremos isto. Desta vez, talvez o ápice do capítulo 1, certamente os versículos 26, 27 e 28, até o descanso do Senhor, do sétimo dia, a criação mais bela, a obra-prima por antonomasia de todas as obras do Senhor, o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vejam, Deus criou. Vocês percebem? Já antecipamos. Versículo 26. O que é que Deus deseja fazer? Digam em voz alta. O homem. A nossa imagem e semelhança. Não é? Isso no versículo 26. Imagem e semelhança. Mas olhem no versículo 27. Perceberam alguma coisa? Só a imagem. E a semelhança não. E agora? O Senhor disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Mas só fez a imagem. Ué, será que ele esqueceu alguma coisa? Esqueceu não, meu bichinho. Isso é assunto para a próxima aula.